Salve, salve, galera! Chegamos ao item 9. Considerando a proposta estética dos poetas simbolistas, é para considerar a proposta composicional dos simbolistas. Qual é? Textos místicos, voltados para a ideia da salvação, da transcendência, textos musicais e, sobretudo, textos herméticos, ou seja, com uma linguagem fechada em símbolos. Que símbolos são esses? A cor branca, as reticências, sinestesias, maiúsculas alegorizantes e vocábulos litúrgicos religiosos. É uma linguagem simbólica, metafórica, indireta. Os versos, revelam sobre o estilo. Os versos revelam sobre o estilo como, em que circunstâncias? Vamos lá, né? O autor Cruz e Souza, aqui está a fonte. Cruz e Souza foi o iniciador do simbolismo no Brasil e foi também um consolidador. Sinfonias, mestre, sinfonias, as sinfonias são musicais. Do ocaso, sim. Ocaso é crepúsculo, o ocaso é o crepúsculo. O crepúsculo, esse crepúsculo vespertino, ou seja, o crepúsculo da tarde, ao pôr do sol. Então nós temos sinfonias, que remetem a uma dimensão musical, e o ocaso, que é o crepúsculo, que remete a uma dimensão visual. Então o que nós temos logo no título? Uma dimensão fortemente poética, marcada pela correlação entre a visão e a audição, gerando, portanto, uma atmosfera sinestésica, ou seja, marcada pelas sensações, fortemente sugestiva, tipicamente ou caracteristicamente simbolista. Depois, primeira estrofe, segunda estrofe, terceira estrofe, quarta estrofe. 2 quartetos, 2 tercetos, 2 vezes 4, 8, 2 vezes 3, 6, 8, 6, 14. É um soneto clássico. Mucelinosas como brumas diurnas. Mucelinosas, como comparação ao símile, brumas. As brumas são névoas diurnas do dia. Descem do ocaso, descem do pôr do sol, as sombras harmoniosas. Sombras harmoniosas, isso é uma sinestesia. Tendo em vista que sombras, elas não são harmoniosas. Harmoniosas são sonoras. Então nós temos as sombras perceptíveis pela visão numa dimensão sonora. Sombras veladas e mucelinosas. A repetição do fonema S, mucelinosas, brumas, diurnas, ocaso, sombras, harmoniosas, sombras, veladas, mucelinosas. A repetição do fonema S, a literação, diurnas, noturnas, harmoniosas, mucelinosas, rimas, o que confere uma forte musicalidade ao texto. Para as profundas solidões noturnas, sacrários, vocabulário litúrgico, sacrário é o lugar em que se coloca a hóstia sagrada, virgens sacrossantas, tudo é litúrgico, os céus resplandecem de sidéreas rosas, de rosas siderais, rosas do céu, divinas, da lua, maiúsculo alegorizante, das estrelas também, majestosas, iluminando a escuridão das furnas, por estes sinfônicos ocasos, mas os ocasos não são sinfônicos, os ocasos, eles são visíveis, pores do sol, o pôr do sol, a terra exala aromas de áureos vasos, a terra exala aromas, cheiros de vasos de ouro, incensos, de turíbulos, peça de metal utilizada para queimar incenso, vocabulário litúrgico, divino também é litúrgico.
os pleninúnios mórbidos vaporam, e como que no azul, alegorizante, plangem e choram cítaras, harpas, bandolins, violinos. Então, no momento da transcendência, o ocaso que é o pôr do sol, que é o fim do dia, representando metaforicamente o fim da existência humana. Neste momento, nós temos automaticamente uma grande quantidade de sons, vários órgãos musicais, cítaras, harpas, bandolins, violinos, ou seja, instrumentos que estão diretamente associados a uma sinfonia que permitirá a transcendência. Final da tarde, isso representa metaforicamente o fim da vida, e é exatamente no final da vida, quando o corpo fica abandonado na terra e o espírito vai subir, ele sobe com esses cânticos, ele sobe com esses sons. Então nós temos uma sinfonia do fim da existência material e início da existência espiritual. Bem, revelam sobre o estilo na descrição impassível de cenas plásticas. Isso é parnasiano. A linguagem que terminei de analisar não é uma linguagem descritiva, ela é sugestiva, ela não é impassível, ela é sensível, e não há uma preocupação com o belo, e sim com a representação do transcendente. Uma alquimia verbal, que seria um trabalho com o verbo. Esta alquimia verbal seria um processo de trabalho, e é exatamente esse trabalho com a mensagem que gera essa dimensão sugestiva da linguagem, que cria um quadro sinestésico. Olha só, lirismo amoroso adolescente, nenhum, não há referência ao amor, que desemboca na morbidez noturno, também não, isso é ultrarromântico. Caráter doutrinário, de matriz católica, loucura. Primeiro que não há uma dimensão doutrinária, há apenas a representação de uma fé. E esta fé, em segundo lugar, não é necessariamente católica, mas pura e simplesmente na transcendência, na passagem para outro plano. Tão caro aos ditos nefelibatas. Nefelibatas são os poetas simbolistas, que ficaram conhecidos assim, porque vivem com a cabeça nas nuvens, sonhando com a transcendência. Infelizmente, não é doutrinário, muito menos católico. A essência do estilo é uma essência evasiva, escapista, e voltada para a religiosidade em linhas gerais, e não a religiosidade católica. Sutileza nas construções marcadas pela denúncia de graves problemas da sociedade atual. Não existe crítica social nas construções simbolistas. Pode marcar a letra B, que é a nossa resposta. Valeu, galera!